maneira, ele se entregou de maneira tão, tão plena a Deus, que mesmo sabendo que o povo fazia parte do motivo de ele não entrar na Terra Prometida, ainda assim ele cumpriu fielmente, nos últimos momentos da sua vida, ele cumpriu fielmente a missão que Deus deu a ele em favor daquele povo. O povo entraria, mas ele não, né? E mesmo assim ele cumpriu fielmente. Só lembrando, se vocês quiserem ir comentando, podem ir falando, tá? Vocês estão me ouvindo bem? O celular está um pouco longe aqui. Sim. Estão ouvindo bem? Tá. E daí eu fiz outra lição nesse aspecto, né? Deus deixou tudo revelado naquele livro, que ficou ao lado da Arca da Aliança. E aplicando para nossa realidade hoje, eu gosto sempre de trazer para nossa realidade, eu penso que o espírito de profecia é como se fosse esse livro que ficou que Moisés deixou, né, ao lado da Arca da Aliança, que tem toda a história, desde do Éden, né? Os detalhes deixados, os pensamentos, as intenções por trás de cada ação daquilo que nós lemos e estudamos na palavra de Deus. E também tem a história da nossa própria igreja, né? Dos nossos pioneiros, da caminhada deles. E eu vejo que Deus também deixou registrado isso para gente, para que nós pudéssemos aprender tanto com os acertos quanto com os erros, né? Que foram cometidos no início da era cristã, e para que nós viéssemos a não cometê-los, né? Mas, deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas muitas vezes a gente acaba cometendo. E nesse aspecto, tem um texto que eu li aqui no Patriarcas e Profetas. Nesse mesmo capítulo, né, aqui no Patriarcas e Profetas, é bem mais amplificado, que fala assim, ó, nesse aspecto de Deus ser deixado revelado para nós, que fala assim, né, que passou diante de Moisés várias cenas da história do mundo, até ele visualizar a Terra Prometida, né, em sua plenitude, depois do segundo advento. Mas teve uma cena que passou que se aplica perfeitamente nessa parte que o povo de Israel estava vivendo. E depois que o povo de Israel viria a viver, né? Que fala assim, ó, que Deus havia mostrado a Moisés a obra de Satanás, levando os judeus a rejeitarem a Cristo, enquanto professavam honrar a lei de seu pai. Agora Moisés, ele viu que o mundo cristão, sob um engano idêntico, professando aceitar a Cristo enquanto rejeitam a lei de Deus, ouvira dos sacerdotes e anciãos o grito frenético: fora, crucificam, crucificam. E agora ele ouve dos profetas ensinadores cristãos este brado: fora com a lei. E como isso é real, né? Lendo esse capítulo, foram muitas lições que eu trouxe para hoje. E como isso é sério, o que que a gente tende a pensar quando a gente estuda o livro História da Redenção, estuda a história, né, de Moisés? Eu acho que tem alguém com áudio ligado. Então, Quando a gente estuda a história do povo de Israel, né, a gente tende a pensar o quê? Nossa, que povo cabeça dura, que povo de dura serviço. Como que eles podem, depois de Deus ter aberto diante deles o mar vermelho, podem cair de novo, né? Como que depois de Deus ter livrado eles de tantas coisas, como que eles podem cair de novo? E Moisés viu, né, neste momento e futuramente, na nossa sociedade de hoje, no século XXI, os professos ensinadores cristãos profeririam, em outras palavras, a mesma que os sacerdotes e os judeus professaram no passado, né? Crucificam. E quão sério é isso, né? Será que a gente, em algum momento, proferiu essas palavras, né? Para Jesus? Outro ponto aqui que eu também queria ressaltar é que no registro não foram só deixadas coisas ruins, né?
mas coisas boas também. Porque nas coisas boas que aconteceram na história de Israel, a gente pode se apegar na promessa de Deus, tendo a convicção de que ele verdadeiramente cumpre. Imagina se só as coisas negativas tivessem sido ensinadas, né? Que lições a gente teria de que nós, de que o povo em algum momento viveu as bênçãos de Deus, né? Mas louvado seja Deus que tanto as coisas boas como as murmurações, e infelizmente a rebeldia do povo foi registrada. Outra coisa que eu achei muito interessante no capítulo, tá bem aqui na primeira página ainda, né? Ali no subtítulo Instrução Final a Israel, que fala que se o povo fosse obediente, eles viveriam as bênçãos. E se o povo não fosse obediente, né? O Senhor reteria deles as bênçãos, né? E eles viveriam, infelizmente, as maldições. E quando eu li essa parte, o se tá antes dessas duas situações, né? Tanto de viver as bênçãos quanto as maldições. E uma lição, assim, que eu tirei é que ambas são condicionais. A gente fala muito nas promessas de Deus são condicionais, mas as maldições que vêm pela desobediência, elas também são condicionais, né? E a condição para ambas é a mesma: obediência ou desobediência, né? Somos nós que escolhemos viver as bênçãos de Deus ou não. E quão importante é isso. E nesse aspecto tem um texto bem interessante que fala assim, ó. Olha só que forte isso. Tem Patriarcas e Profetas na página 428. Fala assim, ó. Deus fala a seu povo pelas bênçãos concedidas, e quando estas não são apreciadas, ele lhes fala pelas bênçãos que lhes remove, a fim de que sejam levados a ver seus pecados e voltem a ele de todo o coração. Então, que a gente possa, né, aqui no grupo do Zoom, também individualmente, refletir, né? A gente tem vivido as bênçãos de Deus, temos escolhido viver as bênçãos de Deus. E se nós estamos vivendo as bênçãos do Senhor, nós temos dado a elas o devido valor, o devido apreço. Porque aqui fala, né, que se as bênçãos não são apreciadas, ele remove essas bênçãos. Então a gente vê que precisamos ter alegria e gratidão e também apreço por viver as bênçãos de Deus, reconhecendo que a gente, embora elas sejam derramadas em nossa vida com a condição de obediência, não é a nossa obediência que traz elas, né? Mas o sacrifício de Cristo, a graça de Jesus. Então, por isso, esse apreço, né, que Deus pede de nós pelas bênçãos é tão importante, porque nos mostra, né, que nós temos reconhecimento de que elas vêm não pelos nossos próprios méritos, mas por Cristo. Ninguém tá falando, alguém levantou a mão aí, eu não vi? Capaz, Enzo. Tudo certo, eu vi agora o chat. Não. Alguém levantou a mão aí e eu não vi? Por favor, falem também. Senão eu vou chamar por nome, se não falarem. Outro ponto interessante que eu achei aqui no capítulo foi ali na parte que detalha, né, como Moisés instruiu o povo de Israel, e que fala, né, que especialmente os filhos de Israel foram instruídos. Né? Essa instrução foi dada especialmente a eles. A gente sabe que tinha pessoas ali que vieram de outros povos, né? Mas aqui a gente vê que Deus confiou a eles a promessa para que alcançasse outros povos. Mas por eles serem recebedores primários dessa promessa, deles era exigido muito maior, né, atenção e exatidão no cumprimento da lei e na obediência a Deus, na submissão a Deus, que Moisés advertiu especialmente eles. E aqui tem três palavras, são três que me chamou a atenção, né? Moisés advertiu o povo, ele insistiu com o povo, e depois dele advertir e insistir com o povo, né? Para que eles obedecessem os mandamentos de Deus e servissem de todo o coração não dividido, Moisés instruiu o povo. Então aqui a gente vê que ele deu
uma orientação, ele conduziu o povo de maneira completa. E eu fico pensando, né? Aqui no livro Patriarcas e Profetas traz mais isso, mas Moisés tinha um senso de responsabilidade muito grande pelo povo de Israel. Ele tinha um amor, um carinho muito grande. Ele dedicou a vida dele, né? Ele aceitou o chamado de Deus, claro, e ele se submeteu a Deus e dedicou a vida dele por esse povo. Embora o povo não tivesse, muitas vezes, né? Provavelmente na maioria delas, não tivesse dado atenção, né, para as orientações que Deus dava através de Moisés, ele tomou essa última chance que ele tinha. Ele sentiu o peso de é a última oportunidade que eu tenho de instruir o povo. Né? Ele sabia que ele ia logo deixar, né, o povo. E ele tomou isso sobre ele e falou: não, eu preciso instruir de maneira assim, que aqui até fala, né, fervorosa e impressiva, para que o povo não tenha dúvidas, né, do que eles precisam fazer depois daqui. Vocês querem falar alguma coisa? Comentar, compartilhar alguma coisa? Olha, tem 14 pessoas aqui, ó. Tem Isso é. 14 pessoas. Eu quero só fazer um adendo, bem pequenininho, mas acho interessante o amor de Moisés por esse povo, né? Ah, imagina, acho que na lição passada dos adolescentes, acabou falando que até chegar na Terra Prometida a primeira vez, eles voltam 40 anos para o deserto, já tinham tentado a Deus 10 vezes, né? E já que eles estavam tentando a Deus, eles faziam isso por meio da desobediência a Moisés, né? Que era o representante de Deus. Então, fora contando às vezes no deserto, etc., a gente vê que foram muitas vezes que o povo se rebelou até contra o próprio Moisés, né? Eles chegaram a eleger um líder para colocar no lugar de Moisés, era um povo terrível, e ver mesmo assim o amor de Moisés em cada momento, né? E agora, antes de Moisés morrer, ele passa essas últimas instruções, né? Para o povo. E eu acho a coisa mais linda, né? Que o livro de Deuteronômio praticamente é isso, né? Moisés, ele relembrando o povo toda a história e mostrando como é que foi, como é que não foi, o que eles fizeram de errado, o que eles não fizeram. Então, eu acho interessante ver o amor de Moisés, né? E chegar a falar que ele foi o homem mais paciente da Terra. Então, que a gente possa ser como Moisés também, né? Que eu acho que foi o Leandro Dalla, né? Que fez um link parecido com isso, que fala que aquele momento que quando Deus fala que ele destruiu o povo, Moisés, ele vai lá e intercede perante Deus, né? E o mesmo pode ocorrer com a gente, né? Muitas vezes a gente olha para os erros que tem dentro da igreja, a gente fala, não, tem que ser tudo queimado, não sei o quê, mas a gente nunca pensa como Moisés, né? Que Moisés, ele preferiu ser tirado o nome dele do livro da vida do que toda aquela geração se perder, né? Então que a gente possa ter o amor que Deus, né, deu para Moisés. Seria esse meu comentário, que foi um pouquinho longo até. Amém. Mais alguém deseja compartilhar alguma coisa? A Amanda tá com o áudio ligado, eu acho que é um sinal, viu? Não era sinal, mas eu posso falar. Essa história de Moisés, ela me impacta muito. Eu gosto muito de estudar sobre Moisés. Porque ele, além de ser um exemplo, ele era igual a gente. Ele tinha suas dificuldades. E uma pessoa assim que também se inspirou muito em Moisés na Bíblia foi Paulo. Paulo, ele também foi um dos que disse que ele queria morrer pelos judeus porque eles não conseguiam entender que Jesus era o Messias verdadeiro. E foi a mesma coisa que Moisés fez. Ele se entregou para perder a vida eterna pelos israelitas. E esse tamanho de amor pelo próximo é um amor, né, que Deus quer ter, que Deus tem por nós e quer que a gente também tenha pelos outros. Amém. Mais alguém deseja compartilhar? Boa noite.
Meu nome é Thiago, é a primeira vez que eu estou participando desses encontros. Eu conheci o grupo pelo uma pessoa que eu conheci durante o evento que teve, e é muito bom assim ver jovens remanescentes jovens adventistas remanescentes preocupados com o espírito de profecia, estudando a Bíblia, tendo um conhecimento bíblico muito bom, porque eu não sei se aí onde vocês estão é a mesma coisa, mas eu frequento uma igreja adventista, já frequentei uma igreja adventista, e o povinho complicado, sabe? Os jovens, assim, sabe? Não consegui encontrar um remanescente. Então, ter grupos de pessoas que realmente os buscam ser isso, buscam cumprir, é muito bom. E Moisés tem muita coisa para ser falada de Moisés, porque o evangelho, ele está na Torá. O evangelho é totalmente baseado na Torá. Eu não gosto quando fazem a distinção entre Velho e Antigo Testamento, porque nenhum dos autores do Antigo Testamento quis abolir a lei de Moisés, quis descumprir a lei de Moisés. Nenhum dos autores do Antigo Testamento se colocou acima da lei de Moisés. Pelo contrário, os autores do Antigo Testamento se basearam totalmente na lei de Moisés. Então, quanto mais a gente estudar a lei de Moisés, quanto mais a gente conhecer a lei de Moisés, quanto mais a gente conhecer a Torá, mais a gente vai saber do Evangelho. Porque Jesus Cristo falou que ele veio cumprir a lei e os profetas, de que Moisés e os profetas falavam dele. Então, quando que as pessoas fazem essa distinção entre o novo e o antigo, falam que Paulo aboliu a lei, Paulo nunca se deu o direito de abolir a lei. Pelo contrário, quando criticavam Paulo, quando criticavam alguns dos cristãos no primeiro século, isso está até em Atos, os cristãos diziam que pregavam Moisés, que não pregavam nada além de Moisés. Então, a gente tem que estudar para reconhecer. E é uma coisa muito interessante, porque uma das profecias do Messias está em Moisés, porque Moisés falava que viria um profeta como ele. E se a gente for parar para pensar, Moisés é descrito com uma característica manso. Eu acho que está no começo de Números, que fala que Moisés era um homem manso e que por isso Deus o tinha escolhido. Ou Deus trabalhou nele até ele se tornar essa pessoa mansa. E se a gente for olhar de Jesus, o que Jesus fala? Aprendei de mim porque sou manso. Moisés, ele foi no monte pregar a lei. Jesus, como que ele começa o seu ministério? Um dos começos do ministério está em Mateus 5. Como começa Mateus 5? Sermão do Monte. Ele vai lá, sobe no monte e começa a pregar. Moisés pregou a lei. Jesus também pregou a lei. Jesus, no monte, pregou a lei assim como Moisés. Então, são muitos paralelos entre Moisés e Cristo. E é muita coisa que a gente tem a aprender sobre a Torá e muita coisa que a gente tem que estudar a Torá e praticar a Torá. Eu não estou querendo dizer para a gente virar judeu, para a gente se circuncidar, para a gente guardar as festas. Mas eu estava lendo Êxodo, estava lendo algumas coisas da lei de Deus, e é muito mais do que só Êxodo 20 e Levíticos 11 da Torá para a gente seguir. Então, é uma coisa assim que a gente tem que realmente pegar o Antigo Testamento, ler, entender os princípios que estão. Porque tem muitas leis civil que não valem mais para nós hoje, que a gente não pode mais seguir. Por exemplo, fala para matar feiticeira. Feiticeira a gente não pode matar. A gente não tem mais esse direito. Mas o que a gente aprende com isso? Que feitiçaria é uma coisa errada. Tem uma coisa que eu vejo muitos jovens cristãos tendo tatuagens e acham que isso é uma coisa normal, só que a lei de Deus fala claramente que algumas traduções fazem errado, só que como que eu gosto de estudar sempre tendo no original hebraico, que tem acesso na internet do Lex Strongs, fala claramente que não é para ter nem marca no corpo aos mortos e nem tatuagem. Então, é uma coisa muito importante, até para a santificação. Porque o sábado ele foi dado também para santificação, porque Êxodo, eu não sei qual capítulo, acho que é Êxodo 31, fala que Deus deu o sábado e fala que é o Senhor que nos santifica. E fala que eu sou Yahweh,
o Elohim que vos santifica quando ele deu o sábado. Então, muita coisa a se aprender. E sobre a mansidão de Moisés, é uma coisa assim, extremamente inimaginável, porque teve uma cena, eu não sei onde é que está, que o povo pecou, a ira de Deus se acendeu sobre o povo queria, assim, ir contra Moisés, o povo estava querendo, assim, acho que até matar Moisés, e Moisés, ao invés de ficar irritado, ao invés dele fazer qualquer coisa, ele e Arão simplesmente fazem um sacrifício para abalar a ira de Deus que estava indo contra o povo que queria matar ele. Então, isso é um exemplo de mansidão muito grande. Moisés, quando ele viu o povo pecar e adorar o bezerro de ouro, ele repreendeu. Ele criticou o povo, criticou. Só que a primeira coisa que ele fez, depois de repreender o povo, foi interceder por Deus. E ele intercedeu dizendo que era para o nome dele ser riscado do livro da vida com uma intensidade muito forte. E isso é uma coisa que eu coloco na minha vida, que muitas vezes eu tenho preguiça de fazer oração intercessória pelos outros, mas se a gente for ver o exemplo de Moisés e de Paulo, eles queriam que o nome deles fosse riscado do livro da vida para poder salvar os outros. Eles colocavam a salvação deles, a salvação do povo, dos seus irmãos, acima de sua própria salvação. E eu fico pensando assim que, sabe, eu fico pensando que no meu dia a dia tem dias que eu não consigo tirar 5 minutos para fazer oração intercessória. E aí eu fico pensando, cadê o amor pelos outros? Sabe, cadê o amor? Então, tem muita coisa a ser aprendida, muita coisa mesmo. Que lindo, né? Quantas lições a gente pode tirar. E nesse aspecto eu vejo que o amor de Moisés, né, como você falou também de Paulo, era tão grande pelo povo e tão grande por Deus, né, que naquela mesma situação a gente vê, acho que em Patriarcas e Profetas, né, que diz que se o povo fosse destruído, o nome de Deus seria desonrado. Então, olha a visão que Moisés, que Deus, né, concedeu a Moisés, né, de ver além, de ver futuramente, ele falar, Senhor, é o teu povo. Foi o Senhor que tirou ele do Egito. É o teu nome que vai ser desonrado, não é o meu. Então, se for para o seu nome ser desonrado, que não seja. Risca o meu nome do livro da vida, mas mantenha o povo, para que os outros povos não zombem de ti, né? E quantas lições, são muitas lições e muitas ligações que a gente pode fazer nessa história. Alguém mais deseja falar, compartilhar E alguma é lição? só assim que tu falou da intercessão de Moisés. E Moisés era uma pessoa que sabia interceder, porque ele não intercedia pelo povo falando bem do povo, porque o povo só pecava, o povo só fazia mal. Então, como que Deus podia interceder pelo povo se ele só pecava? Ele apelava para as promessas de Deus, ele apelava para o caráter de Deus, porque ele sabia que o povo ia ser glorificado se Deus agisse. Então, ele estava muito mais pensado na glória de Deus. E ele também, e Moisés era esperto, porque ele apelava pelas promessas de Deus. Então, Moisés colocava Deus na linha reta, porque Deus se apresentava para Moisés dizendo que era misericordioso. E o povo pecava. Então, o que Moisés fazia? Dizia assim: Deus não é misericordioso, perdoa o povo. É uma coisa muito inteligente de Moisés, de que a gente não só tem que interceder pelos outros, mas a gente tem que interceder pedindo, segundo os versículos bíblicos, segundo o que Deus pede, porque se a gente interceder, se a gente for fazer oração sem estar baseado na Bíblia, como é que a gente pode exigir de Deus as coisas? Como é que a gente pode querer que as nossas orações se cumpram? Verdade, isso é muito, muito importante, né? A gente não só interceder, mas interceder sabiamente, né? Fazendo a oração também de Daniel, né? Nos incluindo na intercessão, reconhecendo que, assim como que nós fazemos parte, né? No caso de hoje, do Israel espiritual,
E nós devemos nos incluir na oração, né? Pedir a misericórdia de Deus sobre nós também. Seguindo então aqui, outra coisa, já passando aqui naquela partezinha ainda que eu li sobre Moisés ter advertido, insistido, né, e instruído, ali fala que se o povo demonstrasse obediência e amor ao Senhor e o servissem com todo o seu coração, não dividido, ele lhes daria chuva na estação certa. E quando eu li isso aqui, eu lembrei, não sei se é porque a gente ouviu sobre isso recentemente, né, em uso da chuva serôdia, e da chuva temporã, mas eu linkei muito com o fato de nós sermos Israel espiritual e como isso é tão importante para nós hoje, né? O povo, se ele fosse obediente e não tivesse o coração dividido, Deus daria a eles a chuva, né? A chuva, né? A temporã e logo em seguida a serôdia, que era tão importante para a vegetação, e hoje também é, né? E também para o rebanho. E hoje essa mesma orientação se aplica a gente. Se a gente demonstrar obediência a Deus e não permitir, né, pela graça divina, que o nosso coração esteja dividido, porque não é possível servir aos dois senhores, não é possível ter dois senhores em nossa vida, um vai ser negligenciado e o outro vai ser mais amado, né? Se assim fosse. Hoje nós devemos seguir essa orientação também, né? Porque sendo assim, o Senhor terá livre acesso, né? Terá um caminho livre, não terá empecilhos para derramar sobre nós a chuva temporã e também a chuva serôdia. Se alguém tiver alguma coisa a comentar sobre isso, fique à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou seguindo aqui. Mas se alguém levantar a mão, deixa eu ver se alguém levantou. E outra coisa, né? A gente falou agora sobre o amor de Moisés pelo povo. E uma coisa que também é ressaltado aqui é sobre o amor de Deus demonstrado a Moisés. Tem um texto que eu estava lendo aqui que fala, né? Que fala, deixa eu ver se eu encontro agora. Vou resumir. Aqui, ó, achei. Que fala assim, ó, que antes, nunca antes que fossem simplificados no sacrifício de Cristo, foram a justiça e o amor de Deus mais notavelmente demonstrados do que em seu trato com Moisés. E como isso é lindo, né? Moisés, depois de ter obedecido a ordem de Deus, ele sabia, e eu gosto de insistir nisso, porque muitas vezes as pessoas nos perguntam, né, o que nós faríamos se soubéssemos que hoje seria o último dia da nossa vida? E Moisés teve essa experiência. E o que que ele fez, não somente no último dia, mas ele fez durante toda a vida dele, com exceção de um pequeno momento, né, mas que foi tão sério. Ele obedeceu a Deus. Então, que lição a gente fez, né? Creio que Moisés poderia nesse momento dizer, eu continuaria fazendo o que eu fiz ontem. O que que você fez ontem, Moisés? Eu obedeci a Deus. Será que a gente poderia dizer isso, né? E aqui, né, nesse aspecto, Moisés, ele instruiu o povo, ele insistiu com o povo, ele exortou o povo, ele amou e intercedeu pelo povo pela última vez. Então Deus ordenou, né, sobe. E quando ele subiu, o monte, Deus mostrou para ele. E, e antes, né, aqui no livro História da Redenção fala, né, que Moisés viu, né, teve uma visão panorâmica, assim, né, da terra e tudo. Mas aqui no livro História da Redenção dá detalhes, assim, que, nossa, quanto deve ter sido dolorido para Moisés saber que aquele pecado impediu ele de entrar na terra, né? Prometida com o povo. E até mesmo ele pediu para o Senhor, né? Ele rogou a Deus que o perdoasse, que permitisse que ele entrasse. Mas então Moisés subiu e ele viu não somente a terra prometida, mas aqui fala na página. Deixa eu ver se eu acho.
na página 430 do Patriarcas e Profetas, fala que ele viu a terra não como ela estava naquele momento, né? Mas foi mostrado a ele como ela se tornaria com a bênção de Deus. Então pensa, ele viu a terra prometida na sua plenitude do que ela poderia ser com a bênção de Deus. E aqui fala, né, que parecia que ele estava olhando para um Éden. Então, se ele tivesse visto a terra como ela estava, se já seria assim algo impactante para ele, né? Pensa agora ele vendo além, ele vendo a terra na sua plenitude, com todos os frutos na sua plena beleza, né? Ali na medida do possível após o pecado. E então Deus permitiu que Moisés olhasse através do tempo. Ele viu, né, que o povo se rebelaria depois de ter entrado na Terra Prometida. Ele viu a destruição do templo, ele viu toda a história. Então ele chegou no primeiro advento de Cristo. E aqui eu já comentei, né, sobre o que foi mostrado a ele nesse momento, que ele viu o povo naquela época do primeiro advento de Cristo gritando: "Fora, crucifica-o". Mas além disso, ele viu o povo atual gritando as mesmas coisas, porém com uma outra palavra, né, que é fora com a lei, né? O povo, às vezes, até nós, através da nossa vida, né? Podemos estar gritando isso. Que Deus nos ajude a não estarmos. Ele viu também a glória da segunda vinda de Cristo. E agora, a parte já partindo para o final, né? Que encerra às 8. Mas se alguém quiser comentar, fica à vontade. Ele viu a terra livre do pecado. Ele viu a Canaã celestial. Ele viu o cumprimento pleno da promessa de Deus. E eu vejo que amor é esse, né? Que, que perdoou, depois que Moisés se arrependeu, perdoou Moisés, mas embora o tivesse amado daquela forma, não abandonou a justiça, né? Por isso que Moisés não entrou na Terra Prometida, um dos motivos, né? Foi o pecado dele. Ele viu a terra, a terra, terra santa, né? Ele viu a Nova Jerusalém. E essa foi a última visão de Moisés. Ele descansou em Deus. Aqui fala, ó, que ele vendo essa cena da Nova Jerusalém, os olhos dele se repousaram sobre a terra de Canaã. E então, como um guerreiro cansado, ele deitou-se para repousar. Então, que amor é esse que permitiu que este líder fiel, né? Mas, embora depois de ter cometido aquele pecado, Deus permitiu, em sua infinita misericórdia e graça, que Moisés descansasse pela fé em Cristo, contemplando, tendo como último vislumbre o cumprimento pleno da promessa de Deus, pela qual ele viveu, ele labutou e pela qual ele sofreu tanto, né? Em virtude das murmurações, das rebeliões do povo. E uma coisa interessante que fala aqui no livro História da Redenção, e que quando eu li eu fiquei assim, nossa, como pode, né, isso acontecer? Eu até escrevi aqui no livro, que fala que o enterro de Moisés, ele precisou ser secreto. Porque se esse enterro não fosse secreto, se o povo soubesse onde estava o corpo de Moisés, eles corriam um risco de pecar contra Deus idolatrando o corpo. E uma coisa que eu escrevi, né? Quando em vida, o povo em vários momentos murmurou, o povo em vários momentos se rebelou e chegou a ponto até de quase apedrejar Moisés. Mas quando o líder descansou, eles corriam um risco de idolatrar o corpo do líder. E que lição a gente pode tirar disso, né? Às vezes, olha o risco, olha como o ser humano ele é instável, como o ser humano o povo de Israel ele se rebelava tanto contra Deus, né? Pensando que era somente contra Moisés. E no momento que seu líder estava nos últimos segundos
de vida, eles estavam atônitos, atentos na expectativa do que aconteceria, e quando o líder descansou, ele precisou ser enterrado sozinho, porque corria um risco de idolatrar o corpo dele. E outra lição importante que tem aqui é que, não sei se vocês também já pensaram isso, se questionaram sobre isso, né? Nossa, mas o povo de Israel se rebelou tanto, murmurou tanto, pecou tanto e entrou na Terra Prometida. E Moisés, né, que aqui no História da Edição fala que por esse único pecado, Deus o privou de entrar na Terra Prometida e ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu assim profundamente sobre ele, mas Deus o impediu de entrar na Terra Prometida. Mas até nisso Deus demonstra o seu amor e a sua justiça. Porque aqui diz, no livro Patriarcas e Profetas fala que com a morte de Moisés e o fato de ele não ter entrado na Terra Prometida, na Canaã terrestre, o povo sentiria uma repreensão muito maior do que se eles estivessem em vida e desse essa repreensão falada para eles. Então, através da morte de Moisés, Deus impressionou o povo de maneira muito mais intensa. Atingiu o coração do povo e a convicção do povo de maneira muito mais profunda do que se Moisés estivesse em vida e o repreendesse, né, com as próprias palavras. E naquele momento em que eles se deram conta, né, de que o líder já não voltara e que eles não encontraram o corpo, aqui fala, deixa eu ver se eu encontro, que neste momento Deus queria levá-los a compreender que não deveriam tornar a vida de seu futuro chefe, que seria Josué, tão cheia de provações como fizeram a de Moisés. E o povo, ele sentia um pesar muito grande, aqui fala assim, né, que seu pesar acrescia pelo remorso. E amargamente eles lembravam de que a sua própria perversidade havia provocado Moisés a cometer o pecado pelo qual devia morrer. Então, às vezes a gente não entende, hoje a gente sabe, né, que depois Moisés ele foi despertado agora para a vida eterna e que hoje ele está na Canaã celestial, mas o povo naquela época não sabia. Então, pensa o impacto que eles não sentiram com isso, né? E ainda assim tem uma lição para nós, mesmo com essa repreensão tão profunda, depois o povo se rebelaria novamente. E isso foi deixado registrado para nós, não para que a gente simplesmente visse, né, o quão o ser humano tem uma dura serviço, mas principalmente para que a gente pudesse compreender que nós estamos na mesma possibilidade de cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. E que o registro foi deixado para que a gente pudesse aprender com eles, né? E pudéssemos ser fiéis pela fé em Cristo. Alguém gostaria de comentar algo em relação a isso? A essa parte? Sobre a morte de Moisés, a reação do povo, né? Aqui a Amanda levantou a mão. Pode falar, Amanda. Eu não sei se está levantado faz tempo, desculpa. Eu tô no celular. É que eu tô Perdoado, no tá tudo celular e perdoado. eu não. Pode falar. É, essa Vontade. parte da morte de Moisés é algo que impacta bastante. Tanto consequência do pecado, impactou o povo dessa maneira tão direta. Mas o que eu gosto de ver é que antes ele teve esse vislumbre, né, dessa nova terra que o povo ia receber, tanto como Enoque teve esse vislumbre antes de ele ir para o céu, ele teve essa visão de como seria até Jesus voltar. E Abraão também teve esse vislumbre de como seria quando Jesus fosse voltar pela segunda vez. Então, tanto esses patriarcas, eles tiveram essa fé, eles eram amigos de Deus e Deus havia dado, e Deus deu, né, esse privilégio deles terem uma visão maior de como seria a história. E a gente pode ver que Moisés, quando subiu ao céu, e Enoque, quando subiu ao céu, ficaram agora
felizes, né? Porque agora eles iam ter de primeira mão o que eles tinham visto anteriormente, já que já tinha sido profetizado acontecer. E em relação a que essa consequência de Moisés influenciou o povo a não carregar seu novo líder, eu nunca tinha parado para pensar bem antes de ler o capítulo. Aí eu percebi que é verdade. Quando a gente lê a história de Josué como líder, parece que o povo virou santinho da noite pro dia. Mas não, eles tiveram uma repreensão tão grande que caiu a ficha e eles colaboraram muito mais com Josué do que tinham sido com Moisés. Mas mesmo assim, o povo, quando na época de Jesus e nos séculos mais adiante, o povo sempre se lembrava de Moisés, o grande líder que eles tiveram. Moisés para eles sempre foi uma referência. E eu entendo, né? Se eles tivessem tido esse privilégio de achar o corpo, eles iriam idolatrar, porque eles já idolatravam somente a menção do nome de Moisés, né? Os escritos de Moisés, a grande influência de Moisés. E a gente fica pensando, né? Naquela época, quando Moisés estava vivo, o povo desperdiçou tantas oportunidades de aprender com alguém que aprendia diretamente com Deus. E às vezes a gente desperdiça a oportunidade de aprender com pessoas que têm mais conhecimento que a gente, ou de ir diretamente à fonte, que é a Bíblia e o Espírito de Profecia. Então, quando a gente vai direto a isso, a gente tem uma busca maior, a gente encontra maiores respostas e a gente tem um privilégio maior de passar isso para outras pessoas. Embora o povo de Israel não fez isso direito, nós que somos o Israel espiritual temos que fazê-lo, porque a luz está com a gente e a gente tem que iluminar para o mundo. Amém. Você falou uma coisa agora que me lembrou. Você disse assim, né, que o povo, eles tiveram oportunidade de viver, né, com Moisés que falava face a face com Deus. E me lembrou da história ali de Daniel, na parte que Nabucodonosor reconhece o Filho de Deus na fornalha ardente. E no livro Profetas e Reis fala que o rei só pôde reconhecer o Filho de Deus porque ele o via diariamente na vida de Daniel, né, e dos seus amigos. E aí eu penso, será que se o povo de Israel tivesse aproveitado esses momentos com os profetas que ouviam e recebiam diretamente de Deus as instruções, será que na volta, ali no momento no primeiro advento de Cristo, será que mais pessoas não estariam alertas para reconhecer o Filho de Deus? Né? Porque Jesus se revelou através dos profetas, através dos filhos deles, antes do primeiro advento. Então, imagina se o povo de Israel tivesse dado maior atenção a isso e não focado tanto depois de um tempo, né? Focado tanto ali na, na lei, não no relacionamento com Cristo na convicção de que a salvação é pela graça, né? E que a obediência faz parte dessa salvação pela graça. Será que eles não teriam uma maior compreensão da presença de Jesus, reconhecendo que ele era o Messias? Porque um rei pagão reconheceu e o povo escolhido não. Olha que sério E isso. a White fala, né, que Israel poderia ter tido um futuro glorioso se ele tivesse seguido o plano original de Deus. O plano original de Deus para Israel era que cada israelita fosse um exemplo de Cristo naquele mundo, e a ponto de que Israel fosse dominar o mundo atual daqueles tempos. Israel seria uma superpotência mundial. Eles teriam um grande futuro. Mas por pequenos detalhes, pequenos problemas que eles eram gigantes, eles se esquivaram dessa tarefa grandiosa que Deus havia dado para eles. E a gente tem que levar isso como exemplo pra gente. Nossa tarefa também é contar ao mundo que Jesus vai voltar. A gente vai ter um futuro glorioso se a gente realizar nossa tarefa. Mas se a gente não realizar, a gente já tem um exemplo de quem não fez, né? Quão sério é isso, né? E é por isso que essa história está registrada e que a gente tem tantos detalhes agora do que das coisas que se passavam, né, no coração do povo, do que poderia acontecer se acaso tivesse sido diferente, né? E aqui, já encaminhando um pouquinho mais para o final, eu não sei se alguém levantou a mão. O Tiago. Tiago, pode falar. Deixa eu ver se alguém mais. Só baixar a mão aqui.
Assim, tu falou se o povo falava muito de Moisés e não reconheceu a Cristo. Só que uma coisa, e então, já que foi comentado do povo, do exemplo do povo, do que ele fez de errado, de ficar exemplo para nós, a lei de Moisés deixava muito claro de que ninguém ia ser justificado pela lei, porque a lei fala que maldito aquele que não cumprir tudo o que está contido na lei. E se a gente for parar para pensar, a gente em algum momento descumpre o que está na lei. Para a gente ser maldito de acordo com a lei, é só para descumprir uma das coisas que está na lei. E a própria lei demonstra que para a pessoa ela ter os seus pecados perdoados, é preciso sacrifício. Então, não é que o povo ficava muito na lei de Moisés que não conseguia enxergar Cristo, mas que o povo tinha uma compreensão errada da lei de Moisés. E por terem uma compreensão errada da lei de Moisés, achavam que por sua própria justiça poderiam ser salvos, quanto a própria lei de Moisés só serve para condenar. Isso é uma coisa que está clara na lei se a pessoa tiver a compreensão. E o povo, ele não conseguia, e é interessante porque eles se diziam zelosos no cumprimento da lei de Moisés, só que eles falhavam numa das principais partes, que era o amor, porque a lei de Moisés, ela é uma lei de amor, ela fala sobre o amor, o cumprimento da lei de Moisés é o amor. Então, os fariseus e as pessoas, assim, dá para ver na história de Israel toda, que eles não amavam, então eles não cumpriam a lei, porque fala que é para cumprir em verdade, em espírito. E só consegue cumprir a lei de Moisés, só consegue cumprir a lei, não a lei de Moisés, mas assim, só consegue cumprir a lei mesmo os cristãos que são nascidos de novo, os cristãos em espírito. Porque é isso que Paulo fala em Romanos. Paulo em Romanos não fala mal da lei de Moisés, mas Paulo não fala mal da lei, mas ele fala que só consegue cumprir a lei os cristãos, as pessoas espirituais, porque os carnais não conseguem cumprir. E eu sei que o tempo está acabando, mas assim, por que Moisés tinha tanto amor? Por que Moisés ele conseguia amar tanto, conseguia ser tão manso? O que fazia Moisés ter essas características? Alguém saberia responder? Perdão, o que fazia ele ser tão manso? Você perguntou, Não, né? o que fazia com que Moisés tivesse tanto amor pelos israelitas? Antes de Moisés ter um amor pelo povo, né? Ele tinha um amor por Deus. Ele tinha plena convicção de que, eu creio, né? De que Deus havia escolhido aquele povo. Era o nome do Senhor, do Rei dos Reis que estava sobre aquele povo. Então, ele aceitou o chamado tendo isso em mente, né? E ele amou aquele povo como ele amou até mais do que a própria vida, né? Então, eu creio, se alguém quiser compartilhar mais, né? Eu creio que Moisés pôde demonstrar isso porque ele aprendeu da fonte sobre isso, né? Ele via Deus face a face. E há uma lei de que pela contemplação nós somos transformados. E como Moisés contemplava constantemente, né, a Cristo, a bondade de Deus, né? A bondade de Deus foi passada diante de Moisés. Isso, o amor de Deus nos constrange. Então, como que ele poderia contemplar a glória de Deus, não ver em si mesmo o quanto ele era deficiente e fraco, e ainda assim olhar para o povo e apontar o dedo? Não, o povo era igual a ele via, sabe? Tinham as mesmas lutas, os mesmos conflitos. Então eu creio, né, que Moisés só pôde demonstrar esse amor, essa transformação, porque antes ele não era assim, né? Essa transformação no caráter dele, porque ele se submeteu a Deus, ele se permitiu contemplar, né, o Senhor, e pela contemplação ele foi transformado. Alguém deseja compartilhar
sobre essa pergunta que ele Olha, fez? foi uma resposta muito melhor do que eu ia dar. Foi uma resposta muito melhor, assim. Mas é uma coisa que, assim, porque Moisés tinha a tenda do encontro. Todos os israelitas, eles iam, tinha que era fora do arraial, e Moisés ficava na tenda do encontro, tendo comunhão com Deus. É bem o que falaste, a contemplação de Deus, estar na presença de Deus, ver a glória de Deus, compreender a glória de Deus, querer estar na presença de Deus e ter comunhão diária com Deus. E é interessante porque Josué também tinha isso, porque falava que todo o povo voltava, mas Josué permanecia na tenda da congregação, e Josué foi escolhido para ser o líder. Então, e é uma coisa que a gente tem que implementar nas nossas vidas também, que a gente tem uma missão muito grande a cumprir. A gente tem 3 mensagens angélicas para pregar para o mundo todo. A gente tem que pregar as mensagens angélicas, porque apesar de haver um povo remanescente, salvos em todas as igrejas, em todas as denominações, em todos os povos, só os adventistas têm as 3 mensagens angélicas para pregar. Assim, só os adventistas têm sabem que Roma é Babilônia. Só os adventistas têm a mensagem do decreto dominical. Só a gente tem a mensagem para pregar. E a gente tem uma missão para pregar para o mundo todo. Então, se Moisés e Josué, sabendo da missão que eles tinham, buscavam mais comunhão com Deus, a gente tem que saber qual que é o papel da igreja adventista, que foi ser levantada para poder anunciar essas mensagens angélicas, para preparar as pessoas para a volta de Cristo. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que implementar também. Eu vi que a Amanda tinha aberto o áudio. Você quer falar algo, Amanda? Ou podemos continuar? Eu queria responder, né, a pergunta que o Thiago fez. Por que Moisés amou tanto assim? Na minha concepção, é porque Moisés recebeu esse amor também. Ele teve grandes pecados antes de ele começar a liderar, e mesmo assim, Deus escolheu ele, continuou dizendo que ele era o escolhido. Deus já tinha escolhido ele quando ele foi nascer, mas as escolhas próprias dele durante a vida, morando lá no Egito, influenciaram no caráter dele. Mesmo assim, Deus não desistiu dele. E acho que o Moisés ver esse amor com ele foi o que ele refletiu com os israelitas. Então, amor devolve amor, e foi o que Moisés fez. Amém, que lindo, né? Que a gente possa, né? ahn, reconhecer também, como o Tiago falou, sobre a importância da obra que Deus confiou a nós, né? A tocha da verdade foi passada a nós, né? Tem um texto no Espírito de Profecia que fala, né, que os pioneiros, eles entregaram a nós, agora a tocha está em nossas mãos, o que faremos com ela, né? E sobre o amor de Moisés, como a Amandinha falou, né? Nós só poderemos demonstrar esse amor pelos nossos irmãos quando nós recebermos desse amor, né? Então, que Deus possa nos ajudar, né? A nos aproximarmos deles em humildade, em conhecimento, e a nos incluirmos na oração intercessora, reconhecendo que a gente faz parte deste povo e que são por nossas características vindas da natureza, né, que nós infelizmente ainda temos, mas que pela graça de Deus em breve não teremos mais, né, com a volta de Cristo, que nós precisamos também de intercessão, né? Moisés, por que que Moisés não apontou, quando Deus falou o seu povo que você tirou da terra, por que que ele falou esse povo aí, deixa ele para lá, faz de uma nova nação? Por que que ele não falou isso? Porque ele via nele as mesmas tendências para errar como o povo olhou. Ele reconhecia que era pela graça, né? Que o Senhor havia escolhido ele não por ele, mas pela graça de Deus, né? Então pensa, eu vejo assim que, assim como a gente não esquece, Moisés também não esqueceu do que ele viveu no passado, antes, né, de ter sido escolhido, como a Amanda falou.
Será que constantemente, quando ele olhava para o povo murmurando, reclamando, querendo fazer as coisas com as próprias mãos, será que ele não se lembrava com o que ele fez? Lembram do que ele fez? Querendo, eu vou ser o guerreiro, eu que vou libertar, e fez o quê? Será que isso não passava pela mente dele? Ele já havia se arrependido. Mas pensa, será que Deus não trazia a ele a memória disso? E ele então olhava para o povo com misericórdia? Se o povo vai ser destruído, o que será de mim? Quem sou eu para não ser destruído também? Né? E ele tinha em visão a glória de Deus. Então o Senhor não destrói o povo, né? Permanece com o povo porque é o seu nome, não é o meu nome. É o seu nome que está sobre esse povo. Então, quantas lições, né? Agora eu só vou pontuar uma última coisa que eu achei interessante também. Daí, se alguma mão estiver levantada, vocês podem só abrir o áudio, quem sabe, porque às vezes vocês podem ficar esperando aí que eu tô no celular, né? Mas um último ponto, né? Que é depois que passou tudo isso, né? Moisés descansou, o povo, né, ficou ali em estado atônito, né? O que aconteceu, onde está o corpo? Enquanto isso, o conflito permaneceu pelo corpo de Moisés, né? E uma coisa que eu refleti assim, né? Se Moisés tivesse aquele único pecado não confessado, Satanás não somente o reivindicaria como seu, mas ele teria direito sobre o corpo de Moisés. E a história seria muito diferente. Se aquele único pecado, aqui frisa muito sobre isso, né? O único pecado, se ele não tivesse aquele único pecado confessado, não confessado, seria o suficiente para ele não somente não entrar na terra prometida terrestre, né? Mas principalmente, ele não contemplaria a plenitude do cumprimento da promessa de Deus. Ele não veria Canaã celestial. Então, que a gente possa refletir, né, em como a gente tem vivido, né, aplicar essas lições que a gente compartilhou aqui sobre o amor de Moisés, sobre o amor de Deus por Moisés, sobre a mansidão, a perseverança dele, né, a humildade, e também sobre a misericórdia demonstrada na vida de Moisés e principalmente sobre a justiça de Deus revelada, né? Aqui o Senhor mostra claramente que ele não faz acepção de pessoas. E o Senhor é claro em dizer que a quem muito foi confiado, muito mais será exigido, né? Quanto que Deus tem confiado a nós? E será que temos correspondido? Será que temos nos deleitado nas bênçãos do Senhor e reconhecido que elas são derramadas em nós pela graça? Ou será que, como o povo de Israel, o Senhor está perto de, por um breve período de tempo, remover essas bênçãos da nossa vida para que a gente possa reconhecer o nosso pecado que a gente ainda não enxerga, né? Como isso é sério, foram muitas lições que eu tirei assim. E para finalizar o meu comentário, se alguém tiver algo a comentar, por favor, comentem, gente. É muito importante ver o que vocês tiraram de lição, né? Os pensamentos assim diferentes, porque isso enriquece a gente, né? Tem um texto que me marcou muito, muito. Ele tá aqui no livro Patriarcas e Profetas. Eu já li o início dele, mas agora eu vou ler o parágrafo inteiro, porque ele é muito lindo. Que fala assim, né? Nunca, nunca, antes que fossem exemplificados no sacrifício de Cristo, foram a justiça e o amor de Deus mais notavelmente demonstrados do que em seu trato com Moisés. Deus excluiu Moisés de Canaã a fim de ensinar uma lição que jamais deveria ser esquecida, de que ele exige estrita obediência e de que os homens devem acautelar-se em não tomarem para si a glória que é devida ao seu Criador. Ele não podia atender à oração de Moisés de que lhe fosse dado partilhar da herança de Israel, mas não se esqueceu de seu servo, nem o abandonou. O Deus do céu
Compreendia os sofrimentos que Moisés havia suportado. Notara cada ato de serviço fiel durante aqueles longos anos de conflito e provações. No cume de Pisga, Deus chamou Moisés a uma herança infinitamente mais gloriosa do que a Canaã terrestre. Esse texto, não tenho o que acrescentar a esse texto. Mesmo a gente sendo indigno, quando nós aceitamos a graça de Cristo em nossa vida, quando nós rogamos pelo perdão de Deus, reconhecemos que nós somos falhos e totalmente necessitados do Senhor, né, de Cristo, quando a gente dá a Ele a glória que é devida a Ele, reconhece que é o nome dele que está sobre este povo, não é o nosso, né? Nós não podemos dizer, se eu sair da obra, a obra não vai para frente, porque a obra não é nossa, né? Mas se nós dissermos ao Senhor, Senhor, apesar de mim, usa-me, capacita-me, nós teremos o privilégio e o dever de honrar a Deus nesta obra. E Moisés fez isso, né? Ele não entrou na terra prometida terrestre, mas ele agora está 1000 vezes melhor do que nós, né? Ele está na Canaã celestial. Eu tenho plena certeza de que assim como ele intercedeu enquanto ele estava aqui na terra, pelo Israel terrestre, ele ainda olha para o Israel agora espiritual com ternura, né, e compaixão. Ele não chegou no céu e disse: pronto, eu estou melhor que vocês. Agora lutem, agora fiquem e lutem, né? Não, eu tenho assim no meu coração que ele, Elias, Enoque, eles continuam olhando para o povo de Deus, tendo em mente e tendo agora ainda mais certeza, mais convicção, mais amor, né? De que o Deus da obra não deixará a obra, né? E de que em breve eles poderão ver, né? Que todo o esforço demonstrado pelo sacrifício de Cristo é, é muito mais grandioso do que eles poderiam imaginar enquanto estavam aqui na Terra, né? E para finalizar a minha parte, Amandinha, eu já vou abrir para você, só vou finalizar a minha parte e abrir para vocês comentarem. Aqui eu vejo que tem 15 pessoas no grupo que vêm só. Então, por favor, vamos conversar. Para finalizar, eu só vou ler essa última partezinha, né? Que Moisés foi um tipo de Cristo, né? E aqui diz, na última frase do livro História da Redenção, e o Senhor lhe havia revelado sua suprema glória, como jamais havia feito a nenhum outro. Que privilégio, né? Moisés teve de viver por Cristo e agora estar no céu vivendo com Cristo, né? Amandinha, pode falar. Esse último parágrafo do livro, ele, ele tem uma mensagem assim, muito especial, né? Moisés, a nova, ele viu essa nova terra que o povo ia receber, ele entrou na Canaã Celestial, mas ele ainda teve o privilégio de poder pisar numa montanha lá na terra prometida dos israelitas, né? Na transfiguração, Moisés, ele estava ali com Elias e Jesus, e naquele monte, ele estava ali dentro dos limites da terra prometida, junto ao povo judeu, na época de Jesus. Então, para ele, foi algo muito, muito bonito, né? E como você leu, ele viu a glória de Deus e ele pôde usá-la para fortalecer Jesus e para mostrar aos homens, aos discípulos naquela ocasião, e que Jesus estava vindo de Deus e que ele estava com uma missão muito especial. E eu acho que Moisés, ele teve uma vida difícil aqui na Terra, teve dificuldades, teve bênçãos, mas ele se concentrou no que Deus havia feito por ele. E ao se concentrar no que Deus havia feito por ele não ficou se concentrando em fazer outra coisa, senão glorificar cada vez mais a Deus. E é isso que a gente também tem que fazer, glorificar a Deus. Por isso que para Moisés foi muito duro o pecado dele, porque ele foi o pecado que ele, a única vez que ele não glorificou a Deus. E a gente tem que também pensar nisso, né? Paulo fala várias vezes que tudo que a gente tem que fazer é para a glória de Deus. E assim,
a nossa vida vai ser uma vida de glória de Deus e Deus vai nos dar só glória quando chegar o fim. Amém, Amanda. Nossa, você falou isso. Eu ainda não tinha parado para refletir sobre essa parte, né? Que Moisés, juntamente com Elias, futuramente eles pisaram na terra prometida, né? Aqui terrestre, e tiveram o privilégio de consolar o Salvador, né? Que lindo. Obrigada por compartilhar isso. Tiago, pode falar. É só uma sugestão que eu dou. Eu não sei se dá para fazer por conta do tempo, mas assim, já que a gente está falando muito de intercessão, de orar um pelos outros, a gente poderia, assim, talvez a gente dar uma anotada nos nomes aqui, ou então a gente já terminar orando uns pelos outros, porque, né, estamos falando de intercessão, então interceder é uma coisa importante, porque eu não sei vocês, mas eu preciso de muita intercessão também, então, se puderem orar por mim, eu agradeço, assim como Assim como eu já tirei um print aqui para poder orar por vocês também. Amém. Tenho certeza que o pessoal do grupo estará orando por você também, por cada um de nós, né? Ah, Enzo, o que você acha dessa ideia dele? Será que a gente poderia, quem sabe, fazer uma oração intercessora, pelo grupo do Zui, também pela obra, né, em si, pelo derramamento da chuva temporária Herode, quem sabe também? Podemos sim, Esther. Uma ótima ideia. Muito obrigado também pela ideia, Thiago. Então, se quiser conduzir Alguém? para a gente, é, Eu? Conduzir a oração? puder então orar para a gente, eu acho que seria isso, né? Uma oração por Tá, todos. Daí nós já certo. finalizamos. Certo, então. Então, alguém gostaria de falar algo antes da oração? Alguém tem algum pedido especial, quem sabe? Já foi aberto no início, né? Mas eu não sei se alguém entrou depois. Senão a gente já pode orar. Gostaria de pedir pela obra na região aqui da Paraíba, que é um pouco difícil, mas a gente está orando para que Deus abra as portas. Principalmente na cidade de Serraria. Amém. Vamos orar sim. Mais alguém? Eu também tenho um pedido é, é, pelas pessoas que temos estudado a Bíblia aqui, em especial Marley e Tobias, duas pessoas, e Aline também, Aline, Tobias e Marley, esses três. Que o Espírito Santo esteja convencendo, né, da verdade, da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Para a Amém. cidade de Caçapava do Sul. Pedir para a cidade de Caçapava do Sul, porque aqui a obra precisa avançar. Então, pedir para que a obra de Deus consiga avançar aqui, porque a gente tem uma igreja para ser construída, a gente está começando a construir uma igreja e para avançar para frente, porque a gente precisa de poder. É uma igreja que está necessitando muito de poder. Amém. Vamos orar então? Aqueles que puderem, a gente pode, quem sabe, nos ajoelharmos juntos? Aqueles que puderem, se vocês estiverem possibilitados. Vamos nos colocar de joelhos. Vou pra cá a cadeira. Vamos orar. Oremos então. Santo e amado Deus, Pai, nós estamos aqui neste primeiro estudo do ano de 2024, com o coração agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e também por tudo que o Senhor tem nos concedido a aprender, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tantos ensinamentos. Te agradecemos, Senhor, porque na história do teu servo Moisés, o Senhor nos deixou tantas lições, tantas instruções e tantas advertências, Pai. Muito obrigada, Senhor, por sua misericórdia demonstrada através da revelação de Jesus.
e que nós possamos, Senhor, assim como Moisés, assim como todos os seus servos fiéis ao longo de todas as eras, contemplarmos a Ti diariamente, recebermos de Ti este amor tão precioso, para que nós possamos comunicá-lo a outros. Neste momento, Senhor, queremos juntos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou através dessa história. O teu servo, assim como Cristo, intercedeu e Jesus ainda intercede muito pelo teu povo, por cada um de nós. E seguindo esse exemplo, Pai, tão precioso, queremos neste momento colocar cada pessoa, cada família representada aqui no grupo do Zoom. Queremos também entregar em tuas mãos, Pai, cada parte da sua obra, Senhor, em todos os lugares, Senhor, deste mundo. Os lugares já alcançados e também para aqueles que ainda precisam ser alcançados, Senhor. Que a tua mão poderosa venha nos conduzir e venha usar os teus servos, Senhor, para que mais pessoas possam ter conhecimento da tua verdade e da salvação em Cristo Jesus. Queremos também pedir em especial sobre as cidades que aqui foram nomeadas, que o Senhor venha, Pai, estar conduzindo a obra nesses lugares, Pai. Pessoas estão construindo igrejas, pessoas estão pregando o teu evangelho, pessoas estão se submetendo a ti, Pai, para ser usadas por ti. E principalmente, Pai, pessoas estão necessitadas, sedentas da tua verdade. Venha usar, Pai, cada um desses teus servos que aqui estão no grupo e que pediram pelas cidades em que eles moram, pelas obras que estão em processo. Venha usá-los para a tua honra e para a tua glória. E dê a eles, Pai, o Espírito Santo, para que eles possam, com amor, com carinho, mas também com firmeza, Pai, e com perseverança, orar, jejuar, interceder pelo teu povo, aonde quer que eles estejam. Queremos também entregar a Ti, Pai, pessoas que já estão estudando a Tua palavra. Que o Senhor venha usar, Senhor, o Teu servo para conduzir este estudo, que o Teu Santo Espírito venha impressionar a mente dele, Pai, com cada partezinha da Tua palavra que ele já tem estudado para compartilhar a outros, e que cada dia mais luz venha a ser concedida a ele, para que as dúvidas, Pai, dessas pessoas, na medida do possível, venham ser contempladas, Pai, venham ser respondidas e que elas possam ser convencidas, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo, e que elas possam se entregar a Ti em espírito e em verdade. Assim como Moisés exortou ao povo, que cada pessoa, Pai, que já recebeu a Tua mensagem, cada pessoa que ainda irá, possa entregar-se a Ti sem o coração dividido. E sim com o coração, Pai, completamente entregue a Ti, que o Teu Espírito venha ter total acesso e domínio sobre nossa mente, nossa vida, para que nós possamos ter o pensamento do céu e para que nossas mãos venham servir conforme Cristo nos ensinou enquanto Ele esteve aqui nesta terra. Queremos neste momento também entregar a Ti, Senhor, essa semana. Hoje é o segundo dia da semana, Pai, e nós já temos certeza de que grandes bênçãos, Pai, e também que grandes desafios nós viveremos nessa semana. Mas principalmente temos a certeza da Tua companhia, da Tua graça, da Tua presença. Por isso pedimos também pelo derramamento da chuva temporã sobre cada um de nós continuamente, Pai, e que o Senhor venha nos preparar cada dia para estarmos prontos para recebermos a chuva serôdia. Sabemos que as primeiras gotas já estão sendo derramadas, Senhor. Por favor, Pai, que sua infinita misericórdia nos contemple e que nós possamos estar aptos, Pai, para se viermos recebermos a chuva serôdia e que assim seja, Senhor, que nós venhamos recebê-la para honrar e glorificar tão somente o seu nome. Ser conosco no restante deste dia, dá-nos a graça da tua companhia e desde já, Pai, entregamos o próximo estudo do Zoom. Que o Senhor venha estar conduzindo cada estudo deste ano e que essas verdades preciosas venham acalentar e também fortificar o nosso coração em Ti. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado, Esther. Esse estudo foi maravilhoso. Capítulo Você seja 22 louvado. foi Obrigado pelo incrível. convite. Amém. Nós que agradecemos muito. Também obrigado a cada um que participou aqui com a gente. E para a gente finalizar mesmo, alguém poderia tirar foto para a gente mandar lá no grupo?
E também só para avisar também, todos os estudos são gravados. Então, já logo mais vai ser postado no YouTube. Mas alguém poderia tirar fotinho pra gente, por favor? Eu não sei se alguém poderia. Ali no computador. Aqui eu tô no celular. Hum. Eu também estou no celular. Quem sabe eu Eu posso consegui tirar. Pode. Ai, que bom. Benção. Vamos lá. Todos prontos? Vou ligar as câmeras, então, pessoal. Vamos lá. 3, 2, 1. Mais uma. 3, 2, 1. Foi. Isso aí, obrigado, Bianca. Então, isso aí, gente. Muito obrigado. E até a próxima semana, com o capítulo 23. Eu peço perdão que eu acho que no início eu falei que era o capítulo 23, só que eu tava me confundindo todo. Mas muito obrigado, gente. Uma boa noite para todos e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Good night. Boa noite.